A aula de hoje é sobre radiciação nos complexos. Radiciação é uma das operações que a gente vai trabalhar nos números complexos. Então, o que é a radiciação? Radiciação vem de radical, você tirar a raiz. Essa radiciação é conhecida como a segunda lei de Moivre. O francês, que a gente já viu a primeira lei de Moivre, agora está vendo a segunda lei de Moivre. Vamos lembrar que a primeira é sobre potenciação e a segunda é sobre radiciação. Então eu coloquei uma fórmula aqui, monstrenga, que dá medo, mas você vai ver que a gente vai desmistificar, vai quebrar ela, vai dividir para você digerir ela da melhor forma possível. Então eu escrevi assim, ó, raiz enésima de Z, porque radiciação você tira a raiz. Esse N, vamos lembrar, ele é um número natural maior ou igual a 2, raiz quadrada, raiz cúbica. Então quando eu quero calcular a radiciação, eu tiro a raiz do ρ, que é o módulo, vezes cosseno. Aqui dentro é o argumento dividido por n. Então, por exemplo, isso aqui é 3, você vai dividir por 3, mais k vezes 360 dividido por esse n. Esse aqui é o k, é o número de voltas que a gente dá. Mais i vezes o seno da mesma coisa. A gente vai entender melhor isso daqui que eu coloquei nesse exemplo numérico. Então, vamos devagar. Você tem um z, que é 4 mais 4 raiz de 3i. Então, está na forma algébrica. Primeira coisa que você vai fazer, anota aí. Passar para a forma trigonométrica. Isso a gente já está craque. Então, vou um pouquinho mais rápido. Ó. Vamos pegar e calcular o ρ. Lembra que o ρ é a raiz quadrada do a quadrado, que é a parte real, 4 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. 4 raiz de 3 ao quadrado. Olha que legal. Então, o ρ vai ser igual a raiz de 16 mais 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3, 48. Então, o nosso ρ vai ser raiz de 64 e raiz de 64 é 8. Então, primeira coisa para a gente calcular raízes, radiciação dos complexos, se ele te der a forma algébrica, você passa para a forma trigonométrica. Então, eu encontrei o módulo de Z, que é o nosso ρ aqui. Agora eu vou encontrar o argumento. O argumento, vou usar a fórmula. Cosseno de θ, o nosso argumento, vai ser, vamos lembrar aqui, ó, A sobre ρ, então vai ser, o nosso A é 4 sobre 8, que vai ser meio, tá? A gente pode desenhar o plano de Argand-Gauss. Não vou desenhar o plano de Argand-Gauss e achar o argumento. Vou usar a fórmula direto. Que o cosseno desse argumento é determinado pela parte real, que é o A, que está aqui, que é 4, dividido pelo ρ. O ρ, nosso, é 8 que a gente encontrou. E o seno? O seno, você calcula sobre B sobre ρ. O B, 4 raiz de 3 sobre 8. Então, vai dar raiz de 3 sobre 2. Então, você tem que pensar assim, que ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. Então, o ângulo vai ser quanto? O ângulo, o argumento, θ, vai dar 60 graus. Então, pronto, a gente encontrou o argumento e a gente encontrou o módulo. Então, vamos lá, vamos escrever, ó. O que a gente pode escrever? Que o nosso Z pode ser escrito como ρ cosseno θ mais I seno θ. Manhinha. Até aqui, a gente já fez bastante. Agora, turminha, vamos determinar raiz cúbica de Z. Ele quer a raiz cúbica de Z. Então, turma, quando é raiz cúbica, esse 3 aqui, anota aí, vai indicar a quantidade de raiz. Então, eu vou ter uma raiz que eu vou chamar de Z0, eu vou ter uma raiz que eu vou chamar de Z1, e eu vou ter uma raiz que eu vou chamar de Z2, tá? Então, eu vou ter 3 raízes, ó. Z0, Z1, Z2 vão ser as raízes cúbicas de Z. Então, quando é raiz cúbica, é 3. Quando é raiz quinta, é 5. Então, olha o que você vai fazer. A primeira raiz,
você vai tirar a raiz cúbica. Então, você vai colocar o cubo aqui, ó, e o cubo aqui. Quanto que é a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 é 2 vezes. Agora, presta atenção. Olha o que eu vou fazer. Turma, esse 60 graus aqui, que é o nosso argumento, ó, você vai colocar aqui 60 e o nosso N é 3. Quanto que é 60 dividido por 3? Não é 20? Esse é o primeiro. Então, você vai colocar cosseno de 20 graus mais I vezes o seno de 20. Então, a nossa primeira raiz, você não vai usar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Você só vai pegar o ângulo que você encontrou, que é o argumento, e dividir por 3. Ah, Metralha, como que eu acho os próximos que eu vou fazer? Bom, a mesma coisa você vai colocar para o ρ. O ρ não muda. Aí você vai fazer o seguinte, ó, cosseno de... Agora, de quanto em quanto eu vou somar? Não é K vezes 360 por N? Então, você vai fazer aqui, ó, K vezes 360 dividido por 3, nosso N é 3. Então, K vezes 120. Então, ó, quando o nosso K é 0, eu não comecei no Z0, você não põe nada, é o que eu tenho aqui. Quando o nosso K é 1, é 120. Então, você vai somar de 120 em 120. Então, daqui para cá, você vai somar 120 graus. Então, de 20 somado 120, olha que bonitinho, 140. Mais I vezes o seno de 140. E agora, a terceira raiz que você chamou de Z2. De novo, você vai somar 120 graus. Que é como se o K fosse 2. 2 vezes 120 não é 240? Então, você vai pegar do 20 e somar 240. Ou pegar do 140 e somar o 120. Então, vai ser 2 vezes o cosseno. Soma 120 e 260 mais I vezes o seno de 260. Então, o que eu fiz aqui, turminha? Eu calculei as minhas raízes cúbicas de Z, tirando a raiz cúbica de ρ, pegando o primeiro argumento que você vai vir e de quanto em quanto você vai ter que fazer essa soma. Você vai ter que fazer essa soma de 120, 120. De novo, por quê? Porque você vai calcular o 360 dividido pelo índice dessa raiz e ver o quanto você vai caminhando. Beleza? Entenderam isso?